Nesse vídeo nós vamos ver como que funciona no Conta, vamos entender como é que é essa parte de rentabilidade da conta, aonde que ele investe o nosso dinheiro, se a gente está protegido, se é seguro investir no Nubank. E a gente vai fazer alguns simulados de quanto renderia aplicando 100, 500 ou 1.000 reais. Vamos ver quanto que esse dinheiro renderia no longo prazo, para daqui a 5, 10, 30 anos lá na frente. Vamos ver esse crescimento exponencial que os juros compostos trazem para nós. Vamos ver quanto que a gente teria de patrimônio lá na frente. Me chamo Tomás Xavier e eu estou aqui para simplificar o mercado financeiro, trazendo informações de qualidade para você pegar, colocar em prática e evoluir como investidor. E já deixa aqui nos comentários se você utiliza o Nubank ou se você utiliza algum outro banco digital. Deixa aqui qual é o seu banco de preferência e bora lá pro vídeo, vamos ver então, vamos entender como é que funciona a NuConta, a conta do Nubank. Basicamente ela funciona como uma conta de pagamento remunerada, ou seja, qualquer dinheiro, qualquer valor que você colocar ali na conta, ele automaticamente já vai sair rendendo. Então se você transferir 100 reais, 500 reais, 1.000 reais, qualquer que seja o valor, ele já estará sendo investido e ele vai render então esse 100% do CDI. O que seria esse 100% do CDI? Quanto que rende isso? A gente vai ver em seguida, a gente vai colocar esses valores numa tabela, a gente vai fazer alguns simulados ali na tabela, a gente vai entender quanto que isso renderia no longo prazo. Mas antes eu só queria mostrar que existe uma diferença na NuConta. Se você não fizer nada, simplesmente ativar o seu cartão, a sua conta, o seu aplicativo, saiba que o seu dinheiro estará aplicado em títulos públicos. Você tem a garantia que o seu dinheiro está lá no Tesouro Nacional, você tem a garantia que o governo ele vai retornar esse valor, que você vai ter esse rendimento de volta. Mas caso você opte por trocar o tipo de conta, o tipo de depósito, você pode trocar para RDB. O RDB é um recibo de depósito bancário. Ele é muito semelhante ao CDBs, que é o Certificado de Depósito Bancário. Mas no mercado financeiro a gente fala mais CDBs. Existem muito mais CDBs emitidos por bancos do que RDBs. Mas você pode fazer essa troca ali no Nubank. E aí, o que muda? Qual é a diferença? Se você mudar para RDB, você estará emprestando seu dinheiro pro Nubank. Ele vai pegar esse dinheiro e ele vai aplicar da maneira que ele quiser e não colocando lá nos títulos públicos. Então, se você não fizer nada, o seu dinheiro está lá no título público e ele está garantido pelo governo, pelo Tesouro Nacional. Se você mudar para RDB, você estará emprestando esse dinheiro pro Nubank. Ele pode pegar esse dinheiro para investir na empresa, fazer qualquer tipo de investimento, mas ele vai garantir o retorno, a rentabilidade também. E caso o banco venha quebrar, caso dê qualquer tipo de problema, você tem a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que é uma entidade privada que garante até 250 mil reais por banco, por entidade financeira que você tiver aplicado ali esse dinheiro. Então, se você tiver até 250 mil aplicados aqui na NuConta, o FGC ele vai garantir, ele vai retornar esse valor caso aconteça algum problema. Mas se você tiver um valor maior que esse no Nubank, você não vai ter esse retorno. Você vai ter ali o retorno de no máximo 250 mil e até 1 milhão por CPF, mas aí você teria que ter dinheiro em outros bancos, por exemplo. Mas essa é a única diferença. Na prática não muda nada, mas ali por trás você sabe que se você não fizer nada, o seu dinheiro está lá aplicado em títulos públicos e se você trocar então para RDB, você está investindo, você está emprestando dinheiro diretamente para o Nubank, mas no final das contas ele vai render a mesma coisa e vai ser totalmente transparente para você. Você não vai ver diferença nenhuma no uso do aplicativo e no uso da sua conta. Ambos os tipos de aplicação são de renda fixa e eles também seguem a tabela regressiva do imposto de renda. Ou seja, quanto maior for o tempo que você deixar aplicado o dinheiro, menor vai ser o imposto de renda que será cobrado sobre o lucro que você tiver. Então, por exemplo, se você investir 1.000 reais e você lucrar ali 100 reais, existe um imposto que é cobrado em cima desses 100 reais que você ganhou de lucro, não dos 1.000 reais que você aplicou. Mas isso, independente aqui do tipo de conta que você escolher, ele vai ter esse desconto de imposto de renda e ali no aplicativo ele já vai mostrando o valor líquido, já descontado esse valor pra gente, porque a gente pode ter esse resgate e essa liquidez diária. Como a gente pode resgatar a qualquer momento, ele está sempre mantendo esse valor atualizado de acordo já com esse imposto de renda. É algo que existe, essa é a regra, a gente tem que seguir essa tabela que eu vou deixar aqui, a gente pode ver aqui a tabela regressiva aqui do imposto de renda e a gente tem esse imposto, então é legal que a gente pense, deixar um dinheiro ali um pouquinho mais a longo prazo pra gente ter aqueles 15% de desconto e não 22% e não 20% de desconto. Como é que eu faço para trocar, caso eu queira, para RDB? Eu faço o login no aplicativo, eu vou lá na configuração da conta e aí eu procuro configurar conta. Selecionando configurar conta tem a opção de opções de depósito. Selecionando a opção de depósito, ele vai mostrar aqui pra gente se a gente quer trocar para RDB. Então, se você não fizer nada, você está investindo nos títulos públicos. Caso você queira, é só vir aqui e ativar que você passa para RDB.
E basta fazer isso então que a gente já faz essa troca. Tá, mas qual que vale a pena? Eu deixo normal ou eu troco para RDB? Os dois são seguros. A primeira opção, você está investindo lá diretamente no Tesouro Direto, então você tem uma alta segurança, mas também ali na segunda opção você tem o FGC por trás, então você também está seguro, você está protegido. Então na prática não muda muita coisa, mas eu gosto da ideia de mudar para RDB, pois eu estou emprestando esse dinheiro pro Nubank e se eu gosto do Nubank, se eu gosto do banco, eu quero ver ele crescendo, se eu quero ver ele investindo nele mesmo, ele pode pegar esse meu dinheiro e utilizar da maneira que ele quiser, da maneira que for melhor para o banco. Então é só uma diferença que existe e caso você queira, você pode fazer isso. Se você está curtindo esse vídeo, deixa seu like aqui também, se inscreve no canal, pois eu estou postando vídeos novos aqui toda quarta-feira às 8 horas da noite. Então, muito obrigado e sem enrolação, bora lá, vamos continuar com o vídeo. E beleza, agora a gente vai para a tabelinha e a gente vai fazer alguns simulados para ver quanto que renderiam os R$1.000. E aqui a gente tem que preencher algumas informações, como por exemplo, quanto eu já tenho investido. No caso, eu vou colocar então esses R$1.000 e aí eu tenho aqui aportes mensais, por enquanto eu vou deixar zerado, mas eu tenho aqui a terceira opção que é a rentabilidade da carteira, quanto que isso renderia por ano. E aqui a gente tem que informar quanto que a Nuconta rende. Lembra que eu comentei que ele rende 100% do CDI. Ele é um índice utilizado pelos bancos por transferências utilizadas entre bancos e ele se assemelha muito à taxa Selic. É muito comum a gente ouvir falar sobre a taxa Selic, ela é a taxa básica de juros do nosso país e ela que manda nas demais taxas e índices do mercado financeiro. Então a gente pode ver aqui que a taxa Selic hoje está em 10,75 e o CDI ele é um pouquinho menos que a taxa Selic, ele fica em 10,65. Ele é 0,10% menos do que a taxa Selic. Na prática, quando a gente fala de CDI, lembra do valor da taxa Selic que está tudo certo. É basicamente a mesma coisa, a rentabilidade ali desse 0,10% ela é muito baixa, ela é muito insignificante se a gente for olhar no longo prazo. Então, saiba que existe a taxa Selic, que é a taxa básica de juros do nosso país, e que tem o CDI, que é muito semelhante, que é praticamente a mesma coisa. Então, a gente vai colocar aqui na rentabilidade da carteira esse 10,65, que é a rentabilidade do CDI. E aqui a gente já consegue ver que esses R$1.000 aplicados, em 5 anos ele se transformaria em R$1.658. Em 10 anos seria R$2.700. E lá em 50 anos, a gente teria R$157.000. Veja que é um rendimento bom, a gente vai acumular um patrimônio, mas não é um valor que vai fazer muita diferença e que vai mudar a nossa vida. E veja que a gente precisa de muito tempo para, de fato, conseguir um valor significativo. Então não são R$1.000 que vão mudar a tua vida, não são esses R$1.000 que vão fazer diferença lá na frente. O que vai fazer diferença é você, por exemplo, colocar esses R$1.000, mas você fazer aportes mensais. Então entra aquela pergunta, será que vale a pena eu investir R$100 por mês, 500 por mês? E é aqui que a gente vê a diferença que acontece no longo prazo. Eu vou colocar aqui só aportes mensais de R$100 para a gente ver o quanto que vai mudar lá na frente. Colocando R$100 aqui por mês, a gente já vê que em 5 anos, esse R$1.000 se transformariam em R$9.000, em 10 anos já seriam R$22.000, em 30 anos seriam R$240.000 e lá nos 50 anos já seriam aqui quase R$2 milhões. E é aqui que começa a fazer a diferença. Não são R$1.000 que você vai aplicar uma vez e vai esquecer, ou R$10.000 que você vai colocar e vai esquecer, mas sim a frequência e os aportes mensais que você vai fazer. É isso que vai fazer com que os juros compostos trabalhem e que o seu patrimônio se multiplique no longo prazo. A gente consegue ver aqui na tabela abaixo que existe uma curva aqui que ele vai crescendo, ele tem esse crescimento exponencial e lá na frente, quando a gente tem já um patrimônio maior, ele vai gerando cada vez mais dinheiro e ele vai criando aqui uma bola de neve. Então, quanto maior for o valor que a gente tem e maior for o tempo, a curva ela vai aumentando, até que ali, por exemplo, dos 30 anos, que foram 240.000, para os 50 anos, é uma diferença, um crescimento muito maior do que os 10 primeiros anos. Enfim, a gente tem esse crescimento exponencial. Agora, por exemplo, se eu aumentasse para R$500 por mês, se eu fizesse um aporte de R$500 por mês, a gente vê que em 5 anos a gente já teria ali R$38.000 e a gente vê que em 30 anos a gente já teria aqui mais de R$1 milhão e com 50 anos, pensando numa aposentadoria lá na frente, a gente já teria aqui quase R$9 milhões. Então aqui já é um valor que faz muita diferença e é um complemento enorme para nossa aposentadoria, é um valor bem legal para a gente ter no futuro. Então pensando nesse cenário, R$1.000 aplicados mais 500 por mês. Se você está ali na faixa dos 20 anos, você pode investir tranquilamente por mais 50 anos e atingir esses 9 milhões. Agora se você já está numa faixa de idade ali dos 30 anos, quem sabe você quer investir por mais 30 anos, você pode atingir esse 1 milhão, esse tão sonhado R$1 milhão. Então é isso que a gente tem que ver, olhar os aportes mensais e também o longo prazo. Todo tipo de investimento
investimento, a gente só vai ter um retorno significativo se a gente olhar para o longo prazo. No curto prazo a gente vai ter retornos, mas não é algo que vai mudar a nossa vida. E quando a gente está investindo, a gente está pensando em viver de renda em algum momento, em atingir a nossa liberdade financeira, fazer o nosso próprio dinheiro gerar a renda, gerar o nosso sustento. E é isso que a gente tem que fazer pensando sempre lá na frente. E esses são valores como uma taxa Selic de 10,75, mas já está previsto para a próxima reunião do Copom que essa taxa Selic ela vá para 12%, e quem sabe até para os próximos meses, para o próximo ano, para controlar a inflação no nosso país. Essa taxa pode subir até um pouco mais, chegando em 13%, 14%. Se essa taxa subir para 12%, que é o que está previsto na próxima reunião do Copom, aumentando aqui a rentabilidade para 12%, a gente tem já um ganho enorme aqui. A gente já nota uma diferença bem grande no ganho aqui e na rentabilidade do nosso patrimônio. Então esse é o segredo, não basta a gente aplicar uma única vez, por exemplo, colocar ali 1.000, 10 mil reais no Nubank e esperar que esse dinheiro vai se multiplicar muito e a gente vai ficar rico lá na frente. A gente vai ter uma rentabilidade sim, mas o ideal é que a gente faça sim esses aportes mensais aliados a uma boa taxa, uma boa rentabilidade na nossa carteira, que aí a gente está garantindo que a gente vai ter uma evolução do nosso patrimônio muito grande e que a gente vai atingir a nossa liberdade financeira. E caso você queira fazer alguns simulados, você pode pesquisar no Google colocando simulador Nubank, e existe aqui uma página do próprio Nubank onde ele traz aqui uma calculadora e a gente também pode fazer alguns testes. A gente pode ver aqui, por exemplo, o depósito inicial de R$1.000 e aqui os aportes mensais, se a gente colocar 0 ou então R$100, R$500 por mês, e a quantidade de anos que a gente quer deixar o nosso dinheiro aplicado para ver o retorno que a gente teria lá na frente. Lembrando sempre que esse é um tipo de investimento que acompanha a taxa Selic, então hoje está em 10,75, o CDI 10,65, e caso as taxas vão aumentando, o nosso investimento também vai acompanhando, também vai render mais, mas caso a taxa venha a baixar, o nosso rendimento também vai ser um pouco menor. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Veja que o mais importante não é o valor que a gente aplica uma única vez, mas sim a quantidade de aportes mensais que a gente consegue fazer, a quantidade de valor que a gente consegue colocar por mês, aliado também ao tempo, aliado ao longo prazo. Assim a gente multiplica o nosso patrimônio, a gente tem essa certeza que ele vai estar crescendo, utilizando os juros compostos, e aí é o nosso dinheiro trabalhando para nós, é ele que vai estar gerando cada vez mais dinheiro, criando essa bola de neve e fazendo o nosso patrimônio se multiplicar e muito no longo prazo. Se esse vídeo agregou valor para você, se inscreve aqui no canal, pois eu estou postando vídeos novos aqui toda quarta-feira às 8 horas da noite. Então se você não quer perder esse tipo de conteúdo, me acompanha aqui, me chamo Tomás Xavier, meu muito obrigado, até a semana que vem e falou!